Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 19 de junho de 2023, hoje é dia de São Romualdo, um viajante incansável. Antes da oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco disse que Deus não está distante, mas é Pai, e também agradeceu pelas orações recebidas durante sua internação. Reportagem de Silvonei José do Vatican News. Desejo expressar minha gratidão por todos aqueles que demonstraram afeto, cuidado e amizade durante minha hospitalização e garantiram o apoio da oração. Foi o que disse o Papa Francisco, que voltou neste 11º domingo do tempo comum a recitar o Ângelus na Praça São Pedro, depois de ter sido submetido a uma cirurgia em 7 de junho no Hospital Geral Agostino Gemelli, em Roma. Essa proximidade para mim tem sido de grande ajuda e conforto, acrescentou o Papa, olhando pela janela de seu escritório no Palácio Apostólico do Vaticano. Obrigado de coração. Na meditação que precedeu a oração mariana, o Papa recordou a passagem do Evangelho deste domingo, na qual o evangelista Mateus descreve o mandato de Jesus aos discípulos: proclamai, o reino dos céus está próximo. E ele enfatiza que o coração da proclamação é testemunho livre, serviço. Como no início de sua pregação, Jesus proclama que o senhorio do amor de Deus vem entre nós. E isso, comenta o Papa, não é uma notícia entre as outras, mas a realidade fundamental da vida. De fato, se o Deus do céu está próximo, não estamos sozinhos na terra. E mesmo nas dificuldades, não perdemos a confiança. Essa é a primeira coisa a ser dita às pessoas. Deus não está distante, mas é Pai. Ele o conhece e o ama, quer segurar a sua mão, mesmo quando você passa por caminhos íngremes e irregulares, mesmo quando você cai e tem dificuldade para se levantar e retomar o caminho. E muitas vezes, continua o Papa Francisco, nos momentos em que você está mais fraco, pode sentir mais forte a sua presença. Ele conhece o caminho, ele está com você, ele é seu Pai. Assim, o mundo grande e misterioso torna-se familiar e seguro, porque a criança sabe que está protegida. Ela não tem medo e aprende a se abrir. Conhece outras pessoas, encontra novos amigos, aprende com alegria coisas que não sabia, enquanto cresce nela o desejo de se tornar grande e de fazer as coisas que viu o papai fazer. É por isso que Jesus começa aqui. É por isso que a proximidade de Deus é o primeiro anúncio. Estando perto de Deus, superando o medo, nos abrimos para o amor, crescemos no bem e sentimos a necessidade e a alegria de anunciar. Se quisermos ser bons apóstolos, prossegue o pontífice, esclarecendo, devemos ser como crianças, sentar no colo de Deus e, de lá, olhar para o mundo com confiança e amor para testemunhar que Deus é Pai, que somente Ele transforma nossos corações e nos dá aquela alegria e paz que não podemos proporcionar por nós mesmos. Anunciar que Deus está próximo. Mas como fazer isso? No Evangelho, Jesus recomenda não dizer muitas palavras, mas fazer muitos gestos de amor e esperança em nome do Senhor. Esse é o coração do anúncio. Testemunho gratuito, serviço. Vou lhes dizer uma coisa, acrescentou o Papa. Fico perplexo e muito perplexo sempre com os faladores que falam muito e não fazem nada. O Papa Francisco então convida a nos perguntarmos: nós que acreditamos no Deus próximo, confiamos nele? Sabemos olhar para frente com confiança, como uma criança que sabe que está sendo carregada pelo Pai? Sabemos como nos sentar no colo do Pai com a oração, com a escuta da palavra, aproximando-nos dos sacramentos? Enfim, perto dele sabemos como incutir coragem nos outros, nos aproximar daqueles que sofrem e estão sozinhos, daqueles que estão longe e até mesmo daqueles que são hostis a nós? Notícias da Igreja Católica.
Um apelo do Papa Francisco: fazer todo o possível para evitar novas tragédias. Reportagem de Silvonei José do Vatican News. Com grande tristeza e muita dor, penso nas vítimas do gravíssimo naufrágio que ocorreu nos últimos dias na costa da Grécia. Parece que o mar estava calmo. Foi o que disse o Papa Francisco ao final do Ângelus na Praça São Pedro, lembrando que no próximo dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado, promovido pelas Nações Unidas. Renovo minha oração por aqueles que perderam suas vidas e imploro que seja feito todo o possível para evitar tais tragédias, acrescentou o Papa. O pensamento de Francisco, então, se dirigiu para os estudantes de Uganda, vítimas de um brutal ataque de terroristas. Rezo pelos jovens estudantes que foram vítimas do ataque brutal em uma escola no oeste de Uganda. Essa luta, esta guerra em toda parte. Rezemos pela paz. O olhar do Papa, enfim, para a Ucrânia. Perseveremos na oração pela população da martirizada Ucrânia. Não a esqueçamos. Sofre tanto. Notícias da Igreja Católica. Mães espirituais rezam pela santificação dos sacerdotes. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada na sexta-feira, 16 de junho, coincidiu com o Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes. Para celebrar dignamente o apostolado Mães de Sacerdotes, se preparou através de uma novena que contou com a participação de todas as voluntárias. O apostolado, fundado em 2021 pelo padre Fábio Vanderlei, reúne mulheres católicas de todas as idades, estados de vida e carismas para rezar e oferecer seus afazeres diários pela santificação dos sacerdotes. Elas assumem o compromisso de adotar espiritualmente seminaristas, padres e bispos para ajudá-los através de suas orações e sacrifícios. Notícias da Igreja Católica. Igreja Jesuíta de Washington celebra a Missa do Orgulho Gay. Uma missa do orgulho ocorreu na Igreja Católica da Santíssima Trindade, em Washington, na noite de quarta-feira, 14 de junho, apesar dos pedidos para que o cardeal Wilton Gregory, arcebispo de Washington, a cancelasse. Cerca de 250 pessoas participaram da terceira missa anual do orgulho, organizada pelo Ministério LGBTQIA+, da Santíssima Trindade na igreja administrada por jesuítas, localizada no bairro Georgetown, em D.C. Anna Catherine Howell, católica convertida que luta contra a atração pelo mesmo sexo, liderou o pedido ao cardeal Gregory para cancelar o evento. Segundo Howell, os eventos do orgulho patrocinados e ou assistidos por católicos são contrários ao ensinamento católico, causam escândalo e realmente prejudicam fiéis, católicos castos com atração pelo mesmo sexo, que não desejam celebrar ou ser identificados por seus piores impulsos ou pecados passados. Howell disse à agência ICI que as missas do orgulho programadas para acontecer em Pittsburgh, Nova York e Chicago em junho, longe de serem amorosas, representam uma grave ameaça tanto para a igreja quanto para aqueles que lutam contra a atração pelo mesmo sexo. O que os indivíduos atraídos pelo mesmo sexo precisam da igreja, disse Howell, é caridade e clareza. Afirmar, fechar os olhos e certamente celebrar o mal é mal. Não podemos ser obscuros ou piegas sobre o fato de que os atos homossexuais são inerentemente e gravemente pecaminosos, disse Howell. Embora Howell tenha dito que centenas de pessoas se juntaram a seu pedido para que Gregory cancelasse a missa, ela não recebeu nenhuma resposta. Nem Gregory nem a Arquidiocese de Washington fizeram qualquer declaração sobre a missa do orgulho. Notícias da Igreja Católica. O governo da Nicarágua, chefiado por Daniel Ortega, ex-líder guerrilheiro de esquerda que soma 30 anos no poder no país, ordenou o bloqueio das contas bancárias de vários padres no país, segundo a advogada e pesquisadora nicaragüense Marta Patrícia Molina. Ela disse que esta é mais uma arbitrariedade da ditadura contra a Igreja Católica da Nicarágua e é algo que vai ser generalizado para mais padres, inclusive leigos. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco enviou uma carta ao presidente da Bolívia na qual manifesta sentimentos de vergonha e consternação e faz a promessa de trabalhar com o governo do país sul-americano para acabar com os abusos sexuais contra menores cometidos pelo clero. Em abril de 2023, o jornal El País acusou o jesuíta Alfonso Pedrajas Moreno, já morto, de ser o autor de vários abusos contra menores durante seu ministério. A revelação levou à exposição de vários casos de abusos na Companhia de Jesus e outras congregações religiosas. Notícias da Igreja Católica.
O Papa Francisco pediu aos jovens peregrinos da JMJ Lisboa 2023 e a todos que se preparam para a Jornada Mundial da Juventude em seus países que visitem seus avós e idosos antes do evento. Antes de sair para a viagem, visitem seus avós, façam uma visita a um idoso sozinho, disse o Papa Francisco numa mensagem publicada pela Santa Sé no dia 15 de junho para o terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será no domingo 23 de julho. A oração deles protegerá vocês e vocês levarão no coração a bênção daquele encontro, disse o Papa Francisco. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica. Qualquer lugar, sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força